Shalom aleikum, aleikum salam para todos. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, comentarista bíblico, biblista, historiador, arqueólogo, comentarista judaico, hebraico, grego e cultural e geográfico da Palavra de Deus. Aqui quem fala é o servo de Deus, o servo do Deus Altíssimo, evangelista André Santos. Quero cumprimentar a todos com Shalom Kavai, paz e esperança. Também quero cumprimentar a todos com Shalom Lahema, paz e prosperidade para todos, e um renérito Kiri para todos. Hoje é sexta-feira, estarei fazendo agora um comentário sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Isso mesmo, que segundo o pensamento da ideia teológica, entre aqueles que são historiadores, comentaristas bíblicos, declara que este livro seria o quinto evangelho do Senhor Jesus Cristo. Isso mesmo. Por ele falar sobre a manifestação, por ele falar sobre a presença do Espírito Santo, por ele falar sobre os sinais e maravilhas que aconteceu na vida dos apóstolos e as outras coisas demais. Mas fizemos aí um comentário também do livro de Mateus, o livro de Marcos, o livro de Lucas e o livro de João. Para a gente entender a base desses quatro evangelhos, devemos entender e fazer uma pequena pesquisa minuciosa para podermos entender o segredo dos quatro evangelhos. O segredo dos quatro evangelhos, baseado aos quatro evangelhos, para vocês poderem entender, os quatro evangelhos, só teve duas pessoas que tiveram uma experiência concreta com Jesus e andaram com Jesus. Dois deles não tiveram com Jesus e conheceram a palavra de Deus por ouvir, não por ver e nem por sentir, mas sim por ouvir a palavra de Deus. E quem seriam essas duas pessoas? Lucas e um homem chamado Marcos. Agora, quando você vê Mateus e João, esses teve experiências visuais, presenciais e práticos diante do Senhor Salvador Jesus Cristo. Mas estou só passando para vocês que se vocês quiserem entrar neste comentário, vocês vão achar lá, é só colocar lá evangelista André Santos, Cronos Kairos e Olam. Ou se não, evangelista André Santos, especialista em cultura judaica. Ou se não, oficial evangelista André Santos, maçã de ouro em salva de prata. Palavra dita em seu momento certo. Quero agradecer a todos aqueles que têm se inscrevido neste canal, como o pastor Elias Soares, Fábio Sabino, Renato Silva, pastor Manuel, professor também de hebraico. Também quero agradecer o Roche Marcos, Roche Raul. Também quero agradecer o Sidney Lopes, também quero agradecer o Renato Silva, o Rodrigo Silva também quero agradecer. Quero agradecer a todos os pastores, pastor Anderson, pastor Itamar, também os outros pastores que nós conhecemos também. Quero agradecer todos os pastores, todos os professores que têm se inscrevido, as levitas, cantoras aí, as cantoras que têm louvores, conhecida na mídia, como a Heloísa, a cantora Heloísa. Quero agradecer a Deus por se inscrever no meu canal, que Deus te recompensa e que o Senhor abençoe a sua vida grandemente. A todos aqueles que são pastores conhecidos e também não conhecidos pela mídia, eu agradeço a Deus, e tantos cantores e cantoras que não são conhecidos, também agradeço a Deus por se inscrever neste canal lindo e maravilhoso chamado Maçã de Ouro em Salva de Prata. Palavra dita em seu momento certo. Hoje o comentário, estamos agora no comentário do Novo Testamento. Já fizemos Mateus, Marcos, Lucas e João, e agora a gente vamos para o livro de Atos dos Apóstolos. Vamos lá fazer uma exegética, vamos fazer uma hemenêutica avançada, vamos fazer uma exegética avançada e uma homilética, um estudo temático do livro de Atos dos Apóstolos que vai te surpreender. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, formado em bacharel em teologia e outras graduações teológicas. Vamos lá? Ao primeiro ponto de vista do livro de Atos dos Apóstolos é que o livro de Atos dos Apóstolos foi dividido em 6 fases.
E qual seria o nome destas 6 fases? Vamos lá? A primeira fase é chamada de Ministério de Cristo por Ressurreição. Isso mesmo. A segunda fase é conhecida como Ascensão. A terceira fase é a descida do ato do Espírito Santo. A quarta fase é chamada da História Biográfica dos Apóstolos. A quinta fase é a divulgação do Evangelho genuíno. E a sexta fase é a divulgação do apóstolo missionário Paulo. Isso mesmo, meus amados irmãos. Agora, o segundo ponto de vista do livro de Atos dos Apóstolos. O livro foi escrito por Lucas. Outros dizem que foi Clemente que escreveram o livro de Atos dos Apóstolos, porque existe o aval que foi Clemente que escreveu. Existe até hoje um pergaminho datado que prova a evidência que foi realmente um homem chamado Clemente que escreveu. Outros dizem que foi Lucas que escreveu o Evangelho de Atos dos Apóstolos. Mas vamos aí meditar mais um pouquinho sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Na verdade, muitas pessoas dão 90% que foi Lucas, outras pessoas dão 95% que foi Clemente que escreveu. O livro foi escrito na data do ano 63, no ano de Cristo, em um lugar desconhecido. Muitos não sabem qual foi o lugar que foi escrito, mas o autor afirma, baseado à história, que quem foi realmente o autor está no livro de Atos 1, versículo 1, ou se não, do Atos 1 até o versículo 3. Lá nós vamos ver quem foi o autor desse livro. O terceiro ponto de vista do livro de Atos dos Apóstolos é que o livro contém 28 capítulos, 1007 versículos, 75 perguntas, 945 versículos históricos da época e também promessas de Deus. Oh, glória a Deus! O livro de Atos dos Apóstolos encontramos o verdadeiro modelo de uma igreja cristã, de um verdadeiro modelo de um cristão preparado para a verdade. Você sabia que o livro de Atos dos Apóstolos, a palavra grega logos, quer dizer palavra, aparece 330 vezes dentro do livro de Atos dos Apóstolos? Você sabia disso? A palavra logos, que vem do grego palavra, aparece 330 vezes dentro só do livro de Atos dos Apóstolos. Você sabia, ao quarto ponto de vista do livro de Atos dos Apóstolos, o livro de Atos mostra para nós 8 formas de maneiras de Deus, de Jesus, falar com o homem. Você sabia disso? Olha só que interessante. Verbo, a multiforme graça de Deus. E quais são elas? Quais são estas formas? Então, só dei uma base. O verbo, a multiforme e graça de Deus, como Pedro fala, como também Paulo fala. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Ao quinto ponto de vista do livro de Atos dos Apóstolos, é que o livro de Atos dos Apóstolos mostra 8 maneiras de forma de Deus falar com o homem. Então vamos lá fazer uma pequena demonstração dessas 8 maneiras. Primeira maneira, através da profecia, Atos 3 e verso 21. Ou se não, Atos 11 e verso 27 e 28. Segunda maneira, línguas interpretação. Ou melhor dizendo, interpretação de línguas daquela época. 1 Coríntios, capítulo 12 e versículo 4 e 11. Terceira maneira de Deus falar com o homem, voz mansa e delicada, baseada no livro de 1 Reis 19 e verso 12. Oitava forma de Deus falar, a voz audível, baseado em Mateus
1 e verso 17, ou João 12 e verso 28, ou se não, Atos 9 e versículo 7. A quinta maneira da forma de Deus falar com o homem também é a forma angelical, anjo do Senhor, baseado também no livro de Atos, capítulo 8 e versículo 26, ou Atos 12 e verso 8, ou Atos 27 e versículo 23. A sexta maneira e a sexta forma de Deus falar com o homem é através de visões, baseado ao Salmo 89, verso 19, e baseado ao livro de Atos 19 e verso 10, e Atos 11, verso 13, e Atos 16, verso 9, e Atos 18, verso 9. A sétima forma de Deus falar com o homem, através de sonhos, baseado no livro de Gênesis 20, verso 1, e Mateus 1, verso 20, e outros também baseado em Atos 2 e verso 17. A oitava forma que Deus fala com o homem é através do Espírito Santo, baseado no livro de Atos 17 e versículo 16, também a Atos 18 e verso 5, como também Atos 19 e versículo 28. Ao sexto ponto de vista sobre o livro de Atos dos Apóstolos, você sabia que o livro de Atos dos Apóstolos tem 7 classes para quem prega? Existia 7 classes para poder pregar, 7 tipos de classes que deveriam pregar e pregavam para esses 7 tipos de classe. E vamos ver? Primeira classe, aos pobres, baseado em Lucas capítulo 7 ou Lucas capítulo 4 e verso 18, ou se não Lucas 7 verso 22. Primeira classe, aos pobres. Segunda classe, aos cativos, baseado no livro de Lucas capítulo 4 e versículo 18. Segunda classe, aos judeus, Atos 11 e verso 19 e 20. Quarta classe, aos gentios, baseado no livro de Gênesis, versículo 1 e versículo 16. Também a quinta classe, aos pagãos, livro de Gálatas, capítulo 1 e versículo 16. Sexta classe, a todo aquele que habita sobre a terra, baseado ao livro de Apocalipse 14 e verso 6. A sétima classe, toda criatura. Olha só que coisa linda. Toda criatura. Marcos 16 e versículo 15. Ao sétimo ponto de vista do livro do Atos dos Apóstolos, que existe 7 exemplos ou 7 tipos contra Deus e contra Jesus. E qual seria esses 7 tipos de pessoas contra a Jesus, contra a Deus? Lúcifer, anjo, Nimrod, Faraó, Amã, autoridade de Israel e o anticristo. Então são esses alguns requisitos que são 7 tipos de pessoas que são contra Deus e contra Jesus. Aqui quem fala é o evangelista André Santos. Se inscreva neste lindo canal maravilhoso e abençoado. E deixo a todos um Shalom Kavai, Kavai Shalom. Shalom Aleikum, Aleikum Salam.